Pronto, gente, olha, esse daqui é um historiador, Fernando Costa, e ele trabalha com esse personagem, Zé Pedro, que Zé Pedro tem mais de 100 anos, é um Matusalém da vida, né? E ele vai fazer uma explanação sobre a história dessa vila, que a gente chama aqui de Rua de Baixo. Ele vai contar um pouquinho da história e depois a gente segue para o outro destino. Muito bem, bem-vindas e bem-vindos. Vocês estão bem? Sim. Hein? Sim. Eu sou Zé Pedro, como ela disse, né? A gente está aqui em Soledade. Soledade começou para lá, mas essa rua foi muito importante porque era aqui o escoamento do algodão. Nós fomos um dos maiores produtores de algodão na época da Guerra da Secessão. Os Estados Unidos pegaram uma briga lá, aí acabaram com o algodão. Aí nós já substituímos a demanda de algodão do mundo. Essa região aqui sustentou. O mercado era aqui. E a população mais, se quem tinha mais dinheiro, eles casaram no tamanho do mundo capital, que fez com que a cidade se desenvolvesse, né? Ela não começou por aqui. O nome dessa rua era 7 de setembro, por conta da independência do Brasil. Mas morreu João Pessoa, aí em 1930 botaram o nome dessa rua. Ele morreu em 30, aí botaram o nome dessa rua Presidente João Pessoa. É uma das principais artérias que a cidade tem, porque é o escoamento da BR-230. Então, para o comércio, para o artesanato, como vocês podem observar ali, aqui tem muito trabalho de hobby, de couro, de hobby. Aí é um lugar muito importante. Mas a gente vai sair do sol, que vocês não são pano de quarado, não é? Você imagina naquela época do algodão, quanto a Paraíba não se destacou, porque o algodão que vinha daqui, que saía daqui, a qualidade dele só era para exportação. O Brasil não dava conta da tamanha quantidade que dava quando for nessas terras daqui de quilos. Vocês vão conhecer e ver tudo. A gente mandava toneladas de algodão para Campina Grande, para Liverpool, para sustentar a produção de lã no mundo. Até o surgimento do bicudo. Aí acabou só o algodão. A gente vai chegar lá, eu vou contar essa história depois. Olá a todos, nós somos o Grupo Diverarte, um grupo cultural aqui da cidade de Soledade, composto por crianças, adolescentes, com instrumentos de metais, sopros, percussões. E esse grupo surgiu na escola Trajano Nobre já faz uns 10 anos, e a gente vem ano a ano conseguindo trazer as crianças para trabalhar conosco. Esse prédio aqui, minha gente, é o IFOX, o antigo IFOX. No governo de Epitácio, foi o primeiro paraibano presidente da República, ele criou esse Instituto Federal para combater a seca, não sabe? A nossa região, quando acabou o algodão, começou um processo de desertificação muito grande, justamente por conta já era essa chamada mudança climática que o povo descobriu hoje, e eu já dizia no meu tempo. Só que eu dizia que era o fim das eras, mas o povo não sabia quem era, mas tá aí. Aí a Epitácio criou, a partir da intervenção que chamava IOEX, Intendência de Obra contra a Seca. Aí ele federalizou, aí virou IFOX, Instituto Federal de Obra contra as Secas. Não é, infelizmente fui obrigado a conhecer Soledade não. Tem gente que brinca quando vê IFOX, diz isso, mas não é. Ele é de 1919, é do mesmo tempo que foi feito o mercado ali embaixo, né? Soledade passou por um processo de seca muito grande. Você imagina que até a igreja, isso aqui tudo era uma fila de lata d'água, que a população vinha buscar água aqui, que vinha de trem. Aqui atrás passa a estação ferroviária. Agora venham cá para mostrar a vocês uma curiosidade.
que era no tempo que a luz elétrica não vinha de pau na fonte. Hoje a gente tem a CHESF, né? Companhia Hidrelétrica de Campo. Naquela época não passava aqui aquela torre de alta transmissão, não. Era esse motor aqui dentro que virava uma chave e ele funcionava e levava eletricidade à noite, de 6 horas até 9 horas da noite, e acabava. Se você estivesse na rua, ficava com escuro. Então durou até 1967, quando o governador João Agripino inaugurou a luz eterna, como a gente chama, né? Porque você bota o dedo, acende a hora que você quiser. Isso aqui não, só funcionava se rodasse esse motor de noite. Aí os meninos botaram aqui pro lado de fora para fazer exposição, porque lá dentro hoje é o Instituto de Previdência. Mas é um prédio histórico. Então, nós estamos em que ano? Em 2019 ele completou 100 anos esse prédio. Então, é muita história. E o motor tem mais de 100, porque vem da Inglaterra. Vamos para o museu? Esse daqui é Tiago Marinho, ele é historiador, escritor e professor. E ele está presidente da Fundação Casarão Cultural de Diapinópolis. Ele vai falar um pouco da história desse casarão e um pouquinho também sobre a Igreja de Solidade. E a gente está aqui de frente ao Museu Benedito Figueira de Góes. Esse prédio, na verdade, é o terceiro prédio mais antigo, a residência mais antiga de Soledade, provavelmente construída no ano de 1875. Foi, além de residência, foi Conselho Municipal, a sede do Conselho Municipal de Soledade. Foi também Paço Municipal, Prefeitura mais tarde, se tornou o Fórum de Justiça da Comarca de Soledade, Secretaria de Saúde e a partir de 2009 é o Museu da Cidade, que se chama Benedito Figueira de Góes. Eu vou convidar vocês para entrarem, para a gente sair do sol, tá certo? E também para a gente conhecer um pouco do nosso acervo, tá bom? Vamos lá. Passo. Que embora exista desde 2009, mas estava necessitando de passar por algumas melhorias. Nós recentemente, nesses 2 últimos anos, através das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, a gente conseguiu recurso e fez algumas melhorias, inclusive para poder melhor receber tanto os transeuntes que passam aqui na nossa cidade, como também estudantes e professores do nosso município. Então a gente está na recepção e logo na recepção a gente tem um espaço que conta a história, da pré-história do nosso município, que é, além da pré-história do nosso município, é também a pré-história da própria Paraíba, onde a gente tem tanto material fossilífero, tá certo, que foi encontrado em um sítio paleontológico aqui no município, o sítio Ana de Oliveira, que fica lá na divisa com o Juazeirinho, como também a gente tem muito material arqueológico que foi encontrado nas margens de rios e riachos aqui do nosso município. Junto geralmente com esse material arqueológico, a gente encontra também então, nesse nicho aqui a gente tem alguns fósseis de peixe, fósseis de árvore e também fósseis, provavelmente, a gente não conseguiu chegar à conclusão, mas provavelmente de algum animal da megafauna. No século XIX, o deputado Irineu Jovem era deputado, geógrafo e também pesquisador lá no município de Pocinhos. Ele encontrou no sítio Navalha, também aqui de Soledade, material fossilífero que ele mandou para a Universidade de Pernambuco na época, século XIX, finalzinho do século XIX, e foi detectado que era de 1 megatério. Megatério nada mais seria do que o que nós chamamos popularmente de preguiça gigante. Então a gente imagina que esse fóssil aqui seja de um animal da megafauna. Se não de uma preguiça gigante, mas de algum outro animal que conviveu com a preguiça gigante. Nós temos materiais arqueológicos, desde machadinhas até o sílex, que geralmente eram pedras utilizadas para fazer armas, geralmente as pontinhas de flechas eram feitas com sílex, além de gameleiras e pilões, geralmente eram utilizadas para quebrar cimento, fazer tintas, e as machadinhas, muito encontradas, a gente tem uma grande quantidade delas aqui no nosso acervo,
né? E que são muito encontradas, geralmente próximo aos sítios arqueológicos. Nós temos pelo menos 9 sítios arqueológicos até hoje descobertos em Soledade. Onde desses sítios arqueológicos foram encontrados ossadas indígenas, junto com as urnas funerárias, que elas não estão aqui no museu, não ficaram aqui no museu. Nós tínhamos um museu anterior, mas o museu foi fechado e todo o acervo ele foi disperso. E nós temos os sítios arqueológicos também com pinturas e gravuras. Todas elas são da tradição itacoatiara. Quase todas as pinturas e gravuras que nós encontramos no interior da Paraíba, elas são da tradição itacoatiara. Não diferente aqui em Soledade, nós temos 7 sítios que têm pinturas ou gravuras rupestres. E 2 deles são sítios cemitérios, ou seja, foram encontrados ossados, tá certo? A gente vai ter aqui o auditório recém-inaugurado, cujo nome é Sadi Castor e Ágata Medeiros. É o único espaço que a gente nomeou com homenagem a pessoas. Por quê? Porque esses 2 indivíduos, eles fizeram parte de uma tragédia que aconteceu na cidade da Paraíba, hoje João Pessoa, no ano de 1923. E essa tragédia, ela repercutiu inclusive na própria política da época. O governador à época, Solon Lucena, quase foi destituído por conta dessa tragédia que virou notícia nacional. Primeiro porque Sadi Castor foi assassinado por um guarda que havia sido colocado na frente de uma escola, proibido, ele estava sendo proibido, não só ele, mas todos os homens eram proibidos de ultrapassar uma linha chamada da decência, lá da escola normal, e na confusão com o guarda, porque ele não aceitou essa proibição de estar em um espaço público, ele foi assassinado pelo guarda. 15 dias depois, a namorada dele que estudava na escola normal, praticou suicídio, justamente por conta da morte dele. Isso repercutiu, como eu já falei anteriormente, repercutiu no próprio governo do estado da Paraíba, que na época era Solon Lucena, e virou notícia nacional, que caso ficou conhecido como o governo primeiro da Paraíba. Sendo jovem, Sadi Castor, daqui do município de Soledade, estudava no Liceu Paraibano. Então esse aqui é o auditório. O auditório vai passar a fazer oficinas, formações e também mini cursos. A gente tem 3 fotografias. A gente vai estar desligada. Nós temos fotografias que representam, de certa maneira, algumas mudanças que aconteceram no município de Soledade. Desde a chegada do trem e a ressignificação do espaço por onde o trem passava, que no caso é a estação ferroviária, que acredito que vocês irão visitar, que ela passou por também algumas mudanças, algumas melhorias. Aqui, esse espaço mostra que nós tínhamos uma estrada de rodagem, e nessa estrada de rodagem, no ano de 1968, estava sendo asfaltada, então o asfalto ia chegar de Campina Grande à Soledade, e isso trouxe inúmeras mudanças para o povoado, né, para a vila, para a cidade. E finalmente nós temos aqui uma fotografia que representa um pouco da ideia de ditadura militar. Essa fotografia é de 1972. Vejam os alunos, né, todos em ordem, vestidos como mandava, né, as regras da época, né, em posição de desfile, seguindo a ordem e com a ideia de civismo, hasteando a bandeira. Não nessa fotografia, mas uma fotografia tirada praticamente no mesmo ano. Haviam 2 garotos segurando uma bandeira, com a bandeira do Brasil e a frase: Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Um lema que foi justamente da ditadura militar e que, por mais que o povoado ainda fosse pequeno, a cidade fosse pequena, havia ecos da ditadura aqui, não é? Quando a gente percebe que jovens, que crianças eram de certa maneira até obrigados a segurar um lema, não é, da ditadura. Mais aqui à frente a gente vai ter uma sala que nós denominamos de anos dourados. Isso porque todas as peças que estão nela representam a década de 40, 50 e 60, que eram, na verdade, eletrodomésticos e outras peças do lar que passaram a ser consumidas, não é, a ser desejadas pela classe média e alta brasileira. Isso em qualquer canto, qualquer capital, qualquer cidade grande, até as cidades menores como Soledade. Vocês podem ficar à vontade para entrar, tiverem alguma pergunta, algum questionamento, também fiquem à vontade, viu, gente?
Eu já cada vez esclareço o telefone dessa sentada. Meu Deus. Ah, tá exemplo do Chaves. Sim, A marca foi horrível. Você não foi proposital? Ou não. Estava lá assistindo o Silvio Santos. Ah, esqueci. Deixa eu ver. Ai, delícia, olha. Enquanto núcleo urbano, Soledade começa justamente nesse espaço, que inicialmente foi uma capela e um cemitério. É meio exótico a origem de Soledade, ela nasce de um lugar para os mortos, né, de um cemitério. Isso porque algumas pessoas no ano de 1856 foram acometidas pela cólera. Né? E aqui, na verdade, não existia Soledade, existiam algumas fazendas. E na fazenda São José, que hoje é o bairro São José, o primeiro bairro que vocês veem quando entram em Soledade, veio uma moça de Cabaceiras que tinha um tio que morava na fazenda São José. E quando ela veio, ela já veio doente de cólera. Mas a doença, né, só se manifestou quando ela chegou aqui. Então, de acordo com a memória local, dizem que levaram o corpo para ser sepultado em São João do Cariri, que era onde tinha o cemitério mais próximo dessa fazenda, das fazendas aqui adjacentes. Só que o pároco de lá não permitiu que o corpo fosse sepultado, com medo de que a doença se espargisse, se espalhasse por lá. Então, voltaram com o corpo e o corpo foi sepultado em um lugar ermo, né, em um lugar isolado. E esse lugar isolado foi justamente esse espaço. Nesse mesmo ano, Padre Biapina, que vinha em missão do sertão da Paraíba para Pilar, ele encontrou algumas pessoas que relataram a situação e ele abençoou um terreno. Não podendo construir naquele mesmo momento, ele seguiu a viagem e alguns anos depois ele retorna para aqui. Daquele terreno que ele abençoou, ele começa em uma missão construir o cemitério e a capela. E ele deu o nome daquele cemitério e a capela de Soledade. Como o lugar estava cheio de cactos, né, ele disse Soledade, o nome que ele dá àquele lugar. Soledade nasce no caruá, que era um cacto muito presente no espaço em que ele construiu a capela e o cemitério. Soledade nasce no caruá e nele florescerá. Nasce aí um lugar chamado Soledade. Desse lugar chamado Soledade, algumas pessoas da elite, fazendeiros, começam a construir casas para assistir missa. Ou seja, quando um padre viesse para a capela celebrar missa, eles viriam de sua fazenda e passariam um dia naquela casa. E dessas casas começa a surgir justamente o povoado de Soledade. Como a gente tinha aqui famílias influentes, dono de fazendas, que eram da família Nóbrega e Gouveia, e também Castor, que inclusive tinha o dono da fazenda Espírito Santo, ele era deputado provincial. Geralmente, quando o governador da província vinha para o sertão ou voltava do sertão, ele se hospedava justamente na casa desse deputado, que fica numa fazenda aqui próximo, a 11 quilômetros, né, de Soledade, chamada Espírito Santo. Então eles começaram a construir essas casas, e dessas casas surgiu o povoado. Em menos de 9 anos, aquele pequeno povoado com 5, 6 casas se tornava distrito de São João do Cariri. Em 1885, veja que tudo começa em 1856. Quando é 1885, Soledade deixa de dar a condição de distrito de São João do Cariri e se emancipa, se torna uma vila da Paraíba. Não é? Quer dizer, em menos de 20 anos, Soledade sai de um lugar ermo, de um cemitério apenas, e se torna uma vila. Na época não se chamava cidade, era vila. Tinha 2 cidades apenas na Paraíba e tinha outras vilas, poucas vilas. Soledade se tornou uma dessas vilas, tá certo? A partir de 1885. E o que é que nós comemoramos em setembro? Né? Nós comemoramos justamente o aniversário de emancipação política de Soledade, que esse ano fez 139 anos de emancipação política. Ela sai do isolamento, assim como outras cidades, outras vilas estavam saindo do isolamento naquele momento, através da obra do IFOX, né, que era a Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca, e ganhava uma estrada de rodagem.
A estrada de rodagem que vinha de João Pessoa, na época Paraíba, cidade da Paraíba, até Campina Grande, foi estendida de Campina Grande para Soledade. Isso pela influência do coronel que havia aqui no município, que era o coronel Claudino Alves da Nóbrega, conhecido peculiarmente como Dino Perna de Pau. Isso porque ele amputou uma das pernas e colocou justamente, né, uma perna postiça de madeira e andava por toda a cidade com essa perna durante praticamente toda a vida dele. Então essa é um pouco da história da origem do nosso município, da nossa cidade, né? Ela nasce justamente nesse espaço, que até 1895, isso aqui era uma pequena capela acanhada com traços barrocos, e a gente vai ver diversas características do barroco tardio, né? Inclusive recentemente na reforma que foi feita, deu essa ideia de marmorização, que é uma característica do barroco, essas cores ou essas tonalidades marrons e também puxado para o vermelho, que é uma característica não do barroco, mas do barroco tardio. A gente vai perceber do mesmo jeito, a própria simetria, né? A gente vai ver o que há de um lado, há desse outro também, aqui no altar mostra, né? Essa simetria é uma das características também do barroco. Então, ela foi construída a capela com esses traços, né, do barroco, e mais tarde, em 1895, se tornou uma igreja maior. Já no início do século XX se tornou a matriz, né, paróquia, e o cemitério ele foi levado lá para o final da rua, né? Ainda hoje é o cemitério de São Sebastião, e aqui nós estamos na Igreja Matriz Santa Ana. A própria padroeira do nosso município foi escolhida também pelo padre Biapina, assim como o padre Biapina escreveu um hino para a padroeira de Soledade, uma coisa que é peculiar também, certo? Então a gente deve muito também a própria origem, né, a própria fundação do povoado ao missionário padre Biapina. Diga-se de passagem, em homenagem a ele, nós temos o calçadão, que se chama Padre Biapina, nós temos a Fundação Cultural Casarão Ibiapinópolis, e durante alguns anos, de 1938 até 43, esse município não era Soledade, era Ibiapinópolis. Então, durante um período, nós éramos chamados, né, de Ibiapinópolis. Prefeito, como surgiu o Festival de Queijo de Soledade e como é que a cidade está se preparando para bem receber o turista? Surgiu de uma loucura dele. Alguém disse assim, foi Fernando disse da Sebrae, por que não, já que Soledade é reconhecido nacionalmente, até a Juliette, naquele momento, ela tem familiares aqui em Soledade, ela fez um comentário na hora dele, na conversa, né, e falou que indicava, e isso veio a ideia de, já que Soledade é reconhecida nacionalmente hoje, como uma cidade que tem um leite, tem um queijo de boa qualidade, que está comendo bom queijo, por que não fazer uma festa do queijo? Então eu comprei a ideia, tivemos 15 dias para isso, um tempo muito curto, mas aí dá certo, daí vamos embora. Então o primeiro festival foi muito pequeno, claro, foi 15 dias só para organizar, mas deu certo, o Sebrae abraçou, eu também abracei a ideia, e a cada foi evoluindo, está hoje na dimensão que está. A expectativa é que esse é um evento que agora veio para ficar, igual já é tradição, como é o Boa de Rei, como é Caba Rainha, como é, enfim, tantas outras festas que tem pela Paraíba, onde já é uma ação agora de governo, não é de gestão, que fica, depende do governante que esteja lá, isso permanece, porque da dimensão que está aí, do reconhecimento, hoje fazendo parte do Circuito da Paz, pela primeira vez, o governo do estado colocou no calendário estadual das feiras e eventos do estado da Paraíba através da agricultura. Então é um evento já consolidado, não tem mais como voltar atrás. Então a gente espera que a cada vez mais esse estímulo ao empreendedorismo rural ele seja crescente, que nosso produtor realmente produz aqui, já que aqui é uma área de baixo índice pluviométrico, pouca água, pouco pasto, digamos assim, só é mais a palma e se tem, e que esses produtores se sintam mais seguros de produzir. O leite de cabra já que exige menos volumoso, menos águas, e a gente potencializa. Eu tenho certeza que os produtores vão se sentir mais atraídos a ficar no campo. E hoje nós estamos aqui em Soledade, participando do Festival de Queijo
empreendedora do local. Olá, bem-vindo. Eu sou Lenice Casado, sou microempreendedora individual e eu empreendo em espaços como esse, o Salão de Artesanato da Paraíba, com produtos de agricultura familiar e produtos produzidos por mulheres. Aqui no Festival de Queijos de Soledade, quero agradecer a sua presença, quero convidar todos que vão me acompanhar para estar conosco. Eu estou com os queijos do parceiro lá de Alagoa Grande, que é Irandi Alimentos. Mas aí eu tenho doces de geleia. E aí nós também temos parceria com o Canteiro Cheiro Verde, lá de Nova Floresta. Esses produtos, eles são produtos artesanais. E eu, como nutricionista, eu prezo pela qualidade dos produtos. Como nutricionista, eu não tenho como revender produtos que não sejam o que a gente intitula como comida de verdade. Então venha nos conhecer, venha visitar a Soledade, hoje, amanhã e domingo. Venha aqui na Bodega de Sabores, meu empreendimento, que eu estou empreendendo. Agora eu vou te fazer uma perguntinha. Quantos tipos de queijos tem? Aqui nós estamos com queijo maturado na cachaça. Você pode ir mostrando aqui pra gente. Esse é o queijo maturado no vinho, é o bêbado. Esse é o queijo maturado na cachaça, o ardente. Mas eu tenho o queijo parmesão capeta. Eu tenho a linha de queijos que leva 40% de leite de búfala tradicional, com orégano, com pimenta calabresa. Qual que é o mais vendido? O mais vendido é o ardente, que é na cachaça, e o bêbado, que é no vinho. Mas eu também trouxe para o Festival de Soledade o kit e também trouxe a linha de queijo maturado. Isso aqui é como vinho. Quanto mais tempo tiver processado, mais gostoso fica. Olha, o Lenice está de parabéns. Realmente o sabor dele é maravilhoso. Eu provei o na cachaça, provei esse outro aqui no vinho, né? Falta eu provar os demais, né? Então vocês estão convidados a conhecer, vir aqui no festival e também entrar no site da Lenice, que eu vou deixar aqui para vocês. O Lenice, foi um grande prazer ter participado do Tá em Alta, nosso podcast, e gratidão por me também. Agradecer pela sua presença e dizer que não só tem o meu stand. Tem vários estandes e a região de Soledade fica no Cariri da Paraíba, e tem aí queijos premiados com dupla ouro, a exemplo ali da Casa do Cariri, que foi agora premiado no Festival Enel, ano passado, lá na Vila Sítio São João, em Campinas. Mas esse ano já aconteceu o movimento Enel no Maranhão, e nós tivemos queijo premiado do laticínio de uma cidade bem pequenininha, Cacerengue, na região do Curimataú. E recentemente esse laticínio foi criado e já trouxe medalha de prata. Olha só! Então isso é uma prova de que o governo da Paraíba deve investir na caprinofilia, porque os queijos de vaca são muito bons. Os que eu vendo, cabra, vaca com búfala, mas o queijo que desponta hoje no mercado e tem uma clientela muito grande é o queijo de vaca, principalmente para as intolerantes à lactose. Então não tem só no estande, tem vários estandes, e eu agradeço em especial que a sua visita conversou pela minha estande. Muito obrigada.